bibliográficas e correlações com outros trabalhos da área em questão. Assim como, né, a professora Desirê falou, o resumo expandido, geralmente, ele traz um peso um pouco maior do que o resumo simples para o currículo. Então, o resumo expandido, assim como o resumo simples, né, ele traz prestígio junto à comunidade acadêmica, traz a interação entre pesquisadores interessados no mesmo tema, tem a questão do ponto positivo no currículo, como foi falado, e aí nós podemos, né, destacar que o resumo expandido, geralmente, né, para os processos seletivos, pleito de residência ou pós-graduações, às vezes, conta um pouco mais, e, né, a porta de entrada dos estudantes que querem iniciar no meio acadêmico e científico. Mais à frente nós vamos falar também, e geralmente são algumas exigências para as pessoas, né, os estudantes que fazem parte de algum programa de iniciação científica. Para iniciar, falando sobre o resumo expandido, vou falar um pouquinho o que nós devemos evitar. Então, assim como o resumo simples, né, a Associação Brasileira das Normas Técnicas, a ABNT, ela traz que nós devemos evitar os símbolos e as contrações que não sejam de uso recorrente, as fórmulas ou equações ou diagramas que não sejam absolutamente necessários. Quando o seu emprego for imprescindível, nós devemos defini-los na primeira vez que eles aparecem. E as siglas e abreviaturas também devem ser evitadas, mas se forem, né, extremamente necessárias, quando usadas pela primeira vez, elas devem ser precedidas do seu significado por extenso. O título, então, iniciamos o nosso resumo expandido, e aí o título, ele é uma espécie de um nome, então, do texto, né? E o papel dele é bem estratégico, por quê? Ele vai servir para a gente indexar, para a gente encontrar e classificar esse resumo. Ele vai facilitar a compreensão e vai preparar aquele leitor quanto ao conteúdo. E deve expressar de maneira clara e concisa o conteúdo global do resumo. Então, o resumo, ele deve ser, né, de preferência não muito longo, porém, ele tem que passar essa mensagem clara e concisa com o conteúdo global que será abordado nesse trabalho. Os autores, né, a forma de apresentação deles, do nome dos autores, geralmente vai de acordo com as regras do evento, né, do congresso ou do fórum, do que for o evento. O ideal é indicar o nome completo sem abreviaturas. Então, é muito importante, aqui nós vamos falar, né, eu vou falar um pouco de uma forma geral, mas também vou falar para vocês um pouquinho específico sobre o FEPEG, porém é importante para outros, né, eventos que nós olhamos as regras para esse evento e sempre atender a essas regras. O formato das afiliações também deve ser padronizado e seguir as normas desse evento. Geralmente, né, usualmente, o nome da instituição deve ser colocado por extenso e indicamos a cidade, o estado e o país. E nos sistemas de submissão eletrônica, é comum ser necessária a colocação do e-mail de todos os autores. Então, é muito importante que, né, já assim que formos fazer essa submissão, tenhamos o e-mail de todas as pessoas que são autores desse trabalho, porque a maioria realmente solicita esse e-mail. A estrutura do resumo expandido, então, antes de iniciar a produção, é fundamental que a gente confira todos os parâmetros informados pelo evento sobre a elaboração desse texto. Então, são esses parâmetros, a forma como nós vamos elaborar o resumo, assim como a formatação. E aí, o que eu tentei fazer nessa apresentação para tentar fazer uma forma mais clara mesmo? Eu peguei o exemplo do FEPEG, né, que a gente vai ter agora o 14º FEPEG, que é o Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão da Unimontes. Ele vai ser realizado do dia 9 ao dia 13 de novembro, e devido à questão, né, da pandemia, ele será totalmente em formato virtual. E nós temos a submissão de trabalhos que, né, iniciou no dia 3 e vai até o dia 28/9. Então, ainda dá tempo de elaborarmos e aprimorarmos os nossos resumos aí para fazer a submissão. E aí tem o site, né, o fepeg.unimontes.br,
Então, para tentar fazer de uma forma mais didática, eu peguei como exemplo o FEPEG, que assim como a professora Desirê falou, né, provavelmente é um objetivo de todos nós, para poder tentar falar como que esse evento em específico solicita o seu resumo expandido. Então, o FEPEG, ele traz que o título do resumo expandido deve ser em caixa alta, negrito, fonte tamanho 14 e ter no máximo 200 caracteres. Então, não pode ser um resumo muito longo, né? Ou um título muito longo. Então, é um título que deve conter 200 caracteres. Esses resumos expandidos devem ter no máximo 3 páginas. Então, eu trouxe do FEPEG, porém, nós temos que olhar, igual eu falei anteriormente, cada evento. Alguns eventos podem trazer um pouco mais de páginas, tá? Ou podem trazer a quantidade de caracteres também. Então, no FEPEG nos traz que deve ter no máximo 3 páginas. E traz também que, desse total, pelo menos 2 devem ser dedicadas para texto. E se formos usar, né, as ilustrações, como gráficos e figuras ou tabelas, elas devem ser colocadas na última página, que seria a terceira página. Aqui eu peguei um modelo dos anais que foram publicados agora, né, do ano passado, de 2019. Então, lá no ano passado, quando nós fazíamos a submissão, os autores, nós colocávamos os autores lá nas caixas, né, lá na próprio local de submissão. Então, tinha a opção de você colocar orientador, você poderia colocar todos os autores, inclusive o orientador acima. Nesse aqui, foi o primeiro trabalho que eu submeti nessa nova plataforma do FEPEG, eu coloquei minha orientadora como orientadora, e aí meu nome, vocês podem perceber que ele ficou duplicado, para dar a quantidade de lá, que no caso, nesse momento aqui, eram 7 autores. E aqui está meu título, né, na fonte de 14, em negrito centralizado. Então, atividade de lazer em gestantes atendidas pelas estratégias de saúde da família de Montes Claros, Minas Gerais. O trabalho deve conter a seguinte estrutura. Então, é um pouco diferente do resumo simples, que muitas vezes traz, né, já direto o objetivo, metodologia. O trabalho de resumo expandido, ele, segundo o FEPEG, ele deve conter a seguinte estrutura. Então, nós devemos ter introdução, materiais e métodos, resultados e discussão, conclusão ou conclusões, ou considerações finais, agradecimentos e referências. E aí eu vou esmiuçar um pouco cada um desses tópicos, para ficar um pouco mais claro. Então, a introdução, ela precisa ser bem concisa, contendo a apresentação do tema com seus objetivos, justificativa da atividade e revisão de literatura. Então, o que deve conter nesse objetivo? Ele deve expressar de forma clara qual é a intenção daquela pesquisa. A justificativa vai demonstrar por que eu estou fazendo esse trabalho, qual que é a relevância de fazer esse trabalho, a importância dessa pesquisa para um determinado grupo social ou para a sociedade como um todo. E a revisão de literatura, ela vai trazer a sistematização do conhecimento científico acumulado sobre o tema da minha pesquisa. Então, aqui foi a minha introdução, né, do ano passado, do FEPEG. Então, vocês podem perceber que aí no primeiro parágrafo eu faço uma breve revisão de literatura, discutindo sobre o que os autores, né, alguns autores trazem sobre o benefício da prática de atividade física no geral, o Colégio Americano de Ginecologia, o que ele fala sobre, né, os benefícios e a recomendação para as gestantes da atividade física, e aí logo lá no final, né, no meio eu ainda, no segundo parágrafo eu ainda falo um pouco, né, sobre a atividade física e sobre a equipe de estratégia de saúde da família, que também é o meu foco, assim como fala lá no meu título, e aí no final, no último parágrafo, eu coloco a justificativa e objetivo, né? Então, esse estudo se justifica devido à importância da atividade de lazer para gestantes, visto que é comprovado que um maior nível de atividade física contribui para uma gestação mais saudável, que foi o que eu já discuti acima aí com alguns autores.
e teve como objetivo descrever a duração e tipo de atividade de lazer durante a gravidez. Nos materiais e métodos, nós devemos fazer uma descrição suficientemente clara, de modo que o leitor possa reproduzir os procedimentos que nós realizamos e descrever esses procedimentos que foram adotados para resolver o problema de pesquisa. Os trabalhos científicos que envolvam pesquisa com seres humanos, eles sempre têm que trazer, né, citar o número de aprovação do parecer consubstancial, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, ou Comissão de Ética em Experimentação e Bem-Estar Animal. Isso também vai depender muito da norma, né, do evento. Alguns eventos pedem para que contenha no texto, alguns eventos têm um local específico durante a submissão para ser colocado esse número de parecer. Então, sobre a metodologia, é bem importante falarmos, né, as principais questões que devem conter nessa metodologia. Então, a primeira coisa que deve conter é o delineamento. O que seria esse delineamento? Esse delineamento é o tipo de estudo que eu estou realizando, né? Se ela é uma pesquisa descritiva, transversal, qualitativa, quantitativa, o tipo do estudo. O cenário, ele vai falar o contexto da pesquisa, com datas, períodos, locais e as características desses locais, né? A amostra, ela vai falar a população de referência e as formas de seleção, com critérios de inclusão e ou exclusão. Então, quem é essa população que eu estou pesquisando? Né? Como que eu selecionei essa minha população? Quais foram os meus critérios para incluir ou para excluir as pessoas dessa população? Tenho que trazer também sobre a coleta de dados, como que foi os procedimentos realizados, como instrumentos, né, de mensuração ou de coleta, métodos estatísticos, né, com qual análise que eu realizei desses dados, e aspectos éticos, que vai, né, de acordo com a resolução que rege a pesquisa, assim como foi falado anteriormente. Então, é importante trazer o número desse comitê de ética que foi aprovado, essa pesquisa. Então, aqui eu trago um pouquinho, né, da pesquisa, só para vocês entenderem melhor. Então, na parte de materiais e métodos, aqui no delineamento, então já inicio falando que trata-se de um estudo transversal. Então, esse meu estudo, ele foi alinhado a uma corte de base populacional. Então, geralmente, né, nós que estamos na iniciação científica, no meio científico, sempre participamos de alguma pesquisa maior. Então, geralmente, ela já é vinculada a uma pesquisa maior. Então, a gente sempre tenta referenciar essa pesquisa. No meu caso, né, foi vinculada à pesquisa intitulada Estudo Auge, que é a avaliação das condições de saúde das gestantes de Montes Claros. E aí tem um cenário que foi realizado no município de Montes Claros, com gestantes das equipes de estratégia de saúde da família. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, trouxe o delineamento e o cenário. No segundo parágrafo, vem falando um pouco sobre a amostra e a coleta. Então, foi estimada em 866 gestantes, vem falando um pouco sobre quais foram incluídas, né, que foram as gestantes que estavam regularmente cadastradas nas ASF selecionadas, não participaram gestantes não encontradas após 3 tentativas, ou portadoras de condições mentais graves, né? Conforme o relato da equipe da Estratégia de Saúde da Família. E após, fala um pouco da coleta. Então, fala, para a coleta de dados, utilizou o questionário validado. Então, qual questionário que eu utilizei? Então, foi o PPAQ, que foi para avaliação da condição de atividades físicas de lazer. E aí eu falo um pouco de quais foram as atividades que eu busquei nesse questionário, que ele era um questionário maior, e aí a gente pegou e colocou apenas as atividades do lazer, que foi como brincar com animais de estimação, sentar e usar um computador, escrever quando não está no trabalho, sentar e ler, conversar ou falar ao telefone quando não está no trabalho, assistir TV ou vídeo. Então, essas atividades que eu verifiquei, né, através que elas são verificadas através de uma escala de Likert de 6 itens, e relacionavam o tempo gasto por dia para a realização de cada uma dessas atividades.
E aqui, logo abaixo, eu falo sobre a estatística e os aspectos éticos, que também são questões que devem ser abordadas. Então, né, fala os dados estatísticos foram analisados por meio da estatística descritiva, o programa que foi utilizado, né, o SPSS, e a versão, e que a investigação atendeu os preceitos éticos aprovada pelo Comitê de Ética e o número do Comitê de Ética, e também obteve a anuência da Secretaria Municipal de Saúde, visto, né, que foi realizada em equipes de saúde da família. As participantes também assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, e às menores de 18 anos foi aplicado o termo de assentimento livre e esclarecido. Então, aqui eu já falo da estatística e de todos os aspectos éticos que foram atendidos. Após a metodologia, nós vamos para os resultados. Então, os resultados, nós vamos colocar quais foram os achados dessa pesquisa e vamos relatar os dados mais importantes. Às vezes, nós encontramos vários resultados, porém, nós temos que filtrar e relatar aqueles que vão, né, ter mais peso para a nossa pesquisa. E sempre nós vamos certificar de que as figuras e tabelas, elas estejam citadas no texto. Então, a figura ou tabela, como foi falado anteriormente, ela vai estar no final, na terceira página. Porém, eu tenho que citá-la durante os resultados, né? Então, aqui segue um modelo dos resultados e discussão. Então, eu já inicio, né, falando que contém dados parciais de 804 participantes, e aí fala que a tabela 1 mostra a descrição das atividades de lazer realizadas pelas gestantes pesquisadas. Então, eu já citei a minha tabela aqui. Então, a minha tabela vai estar na terceira página, porém, ela já está citada no texto. E aí, continuando com os resultados e discussão, eu vou colocar os meus achados, né? Então, eu coloco um pouco o que é que outros estudos encontraram. Então, eu coloquei que um estudo realizado com gestantes em Fortaleza observou que 23% destas, né, realizaram a atividade. Porém, aqui embaixo eu coloco quais foram as minhas atividades encontradas. Então, no que diz respeito às atividades, né, de sentar usar o computador, eu fui colocando cada dado, os dados mais expressivos encontrados. Então, esses foram os meus achados, lembrando sempre que nós devemos discutir com outros autores. Então, aqui que entra uma das principais questões de diferença do resumo simples para o expandido. Então, no resumo expandido, eu trago achados de outros autores e os meus achados para comparação mesmo. Então, eu falei quantos por cento, né, das entrevistadas que realizaram por mais de 30 minutos as atividades, e aí no autor Silvio Costa, quanto à atividade, né, de assistir TV ou um vídeo, 16,9 por 3 horas. Então, sempre eu vou comparando os meus dados, os meus achados com os de outros autores. Após os resultados, eu venho com a conclusão, ou conclusões, né, se forem mais de uma conclusão, ou considerações finais. É uma parte um pouco discutida, o que colocar, conclusões, conclusão, conclusões ou considerações finais. Então, isso, algumas pesquisas, alguns autores trazem que as conclusões são conclusões fechadas, eu encontrei aquilo. E as considerações finais são considerações que podem ser, elas não são fechadas, não é aquilo totalmente. Nós podemos inferir outras coisas também sobre aquele final, aquela consideração final ali. Então, assim, geralmente nós colocamos considerações finais até porque nós pegamos trabalhos em andamento, então eu não vou concluir de tudo daquele estudo, né? Então, vou fazer algumas considerações relacionadas à parte daquele estudo, até porque eu estou com um estudo que é alinhado a outros e peguei apenas uma parte, correto? Então, nas conclusões, né, ou considerações finais, eu vou relatar implicações dos resultados para a área de pesquisa. Então, o que seria essa parte? Então, é o fechamento do texto, é o momento de finalizar o que foi desenvolvido no conteúdo e reforçar a ideia principal.
Então, a conclusão, ela deve retomar os aspectos mais importantes do trabalho, avaliando se o objetivo foi atingido de forma clara e concisa, lembrando sempre de responder ao nosso objetivo. E deve ser escrita no tempo verbal presente. Então, aqui, ó, o presente estudo verificou, né, baixa prevalência entre as gestantes da prática de brincar com animais de estimação e sentar e usar um computador ou escrever quando não está no trabalho nas atividades físicas de lazer, sobretudo a primeira, que proporciona um maior gasto energético, que seria brincar com animais, né? Então, essas gestantes, elas não faziam, né, essa atividade. Então, para fechar, né, as considerações finais, faz-se necessário a conscientização das gestantes, bem como o estímulo a praticar atividades físicas pelas equipes, né, de saúde da família, a fim de propiciar benefícios maternos e fetais. É importante a implantação de políticas públicas também voltadas para a saúde das gestantes, que enfatizem a prática de atividade física. Após, né, a parte das conclusões ou considerações finais, nós temos um tópico que é obrigatório para os bolsistas, né, do Programa Institucional de Iniciação Científica. Então, os agradecimentos devem ser citados em todos os trabalhos, né, dessas pessoas que são bolsistas, e todos os outros bolsistas que realizam e ou realizaram um trabalho em programas e ou obtiveram fomento. Então, sempre tem que ter essa parte de agradecimento, né, aos programas. Deve constar também desta parte agradecimento às instituições que fizeram apoio financeiro ou logístico. E também mencionado nos agradecimentos nomes de pessoas que prestaram colaboração intelectual ao trabalho, desde que não preencham os requisitos para participar da autoria. Então, às vezes, você pode mencionar lá alguém que te forneceu, que te orientou sobre um questionário, porém ele não te ajudou no trabalho. Então, agradeço ao professor que né, ao professor por fornecer o questionário, por indicar o questionário. E como que seria esse agradecimento, né? Então, tem aqui uma forma, agradecimentos ao Programa de Iniciação Científica Voluntária da Universidade Estadual de Montes Claros, ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico pela oportunidade de iniciação científica. Então, todo mundo que faz parte de algum programa de iniciação, né, tem que ter essa parte do agradecimento voltado para esse programa ao qual faz parte. Quanto às referências, elas são limitadas a 10 e elas deverão ser escritas com a fonte tais no tamanho 7, espaçamento simples, alinhadas à esquerda em ordem alfabética. E nós devemos sempre seguir as normas vigentes, né, da ABNT quanto ao uso das referências. Então, vocês perceberam que as referências, elas são de um tamanho menor, né? Então, sempre fiquem atentos a essa questão de formatação. Então, aqui nós temos as referências, né, limitadas a 10, então, conforme as normas da ABNT, o espaçamento, né, simples, a fonte menor, né, a fonte 7 e a esquerda. Então, os resumos expandidos, eles devem estar, né, formatados segundo o documento modelo. Então, o FEPEG, e geralmente a maioria dos eventos, eles nos dão um modelo, um documento modelo, ao qual, se for seguido na íntegra, ficará totalmente correto a questão da formatação. Então, uma orientação, né, bem importante é sempre procurar esses modelos de cada evento para não errar na questão mesmo da formatação, porque já vem todo formatado. É só mesmo digitar lá o texto. E ele deve ser enviado, né, com o arquivo doc ou docx. E devem ser respeitadas as margens, né, de superior 5 centímetros e as demais margens 2 centímetros. Por quê? Porque tem que vir o cabeçalho do evento que a comissão vai colocar para colocar nos anais.
Então, se não tiver essa distância, né, da margem, vai pegar parte do seu texto. E a fonte do texto, né, ela deve ser Times, do tamanho 10, espaçamento simples e justificado. Aqui, como eu falei, né, é imprescindível que se respeitem as margens para que o cabeçalho do evento seja inserido na confecção dos anais. Os nomes científicos, né, incluindo gêneros, eles devem estar em itálicos. As siglas e abreviaturas, quando usadas, né, a gente falou que deve ser evitada, mas quando utilizada pela primeira vez, ela deve ser precedida, né, do seu significado por extenso, como, por exemplo, se formos falar da Unimontes, colocar, né, Universidade Estadual de Montes Claros antes de utilizar a sigla. O número até 10 deve estar por extenso, a menos que sejam seguidos de alguma unidade de medida, ou indique figuras ou tabelas. Então, se no texto eu for colocar alguma questão relacionada a números, numéricas, se for até 10, tem que estar escrito por extenso. Os subtítulos, eles devem estar em itálico, após a letra maiúscula e ponto. E use itálico também para dar ênfase, né? No evento pede para não usar o sublinhado como ênfase, sim o itálico. Quanto às figuras e tabelas, como foi dito anteriormente, ela deve ser posicionada na última página, após as referências. Recomenda-se a criação de uma estampa única contendo várias figuras reunidas. Então, não colocar, né, figuras picadas. Então, colocar as figuras todas na mesma estampa. E os títulos devem ser posicionados abaixo das figuras, quando for figuras, e quando for tabelas, devem ser acima das mesmas. E sempre se certifique de que as figuras e tabelas estejam citadas no texto, que foi o que eu falei anteriormente. Então, sempre lá nos resultados, vamos citar a tabela, tá? Então, aqui um modelo, né, da tabela 1. Então, a tabela, ela vem com o informe acima, né, com o título. E quando se trata de figuras, nós colocamos o título abaixo, conforme aqui. Então, as figuras, eles pedem, igual aqui temos figura A e B, para colocarmos juntas e no mesmo título aí, né, na explicação na fonte, colocarmos tudo sobre a figura A e figura B. Não colocar figura A e o título embaixo e colocarmos figura B, não, colocarmos as duas, todas as figuras que forem necessárias, identificando e fazer uma referência só. As citações, nós inclusive tivemos no início do nosso seminário uma apresentação muito interessante que fala sobre as questões, né, da escrita científica, que vale muito a pena também assisti-la, que fala todos esses tópicos bem esmiuçado para confecções de artigos, e fala bem detalhado todas essas questões. Aqui, como se trata de resumo, eu trouxe de uma forma também mais resumida, assim, né, trazendo sempre a referência do FAPEG. Então, lá atrás, que as citações, elas devem ser conforme as normas vigentes da Associação Brasileira, né, de Normas Técnicas, e quando o autor faz parte da sentença, e aí o nome do autor deverá escrito com as iniciais em maiúsculo e a data em parênteses. E aí tem um exemplo, né, segundo Moreto, 2005, e aí continua-se a frase. Quando o autor ele não faz parte da sentença, então o nome do autor deverá ser escrito com letras maiúsculas, seguidas da data entre parênteses, e esse geralmente a gente coloca no final, né, da frase. E traz aqui que quando são até 3 autores, nós devemos escrever o nome de todos, e se for mais de 3 autores, nós podemos, né, indicar apenas o primeiro seguido de etial. E aí tem os modelos aí de como devemos fazer. Então, como devido à pandemia, né, nós vamos ter a apresentação do FAPEG, ele vai ser todo em formato digital. Então, tanto as apresentações, submissão, tudo em formato digital. Então, os resumos expandidos e simples também deverão ser submetidos exclusivamente pela internet, por meio do site do evento, né, fepeg.unimontes.br. O arquivo, ele deve ser anexado no campo indicado, e cada resumo poderá ter até 5 autores.
o tamanho máximo do arquivo não deve exceder a 2 megabytes. Então, lá no FEPEG, ele é bem autoexplicativo, então tem os campos são bem autoexplicativos, nós conseguimos colocar cada coisa em seu local bem tranquilamente. E as formas de apresentação deste ano, ela vai ser, os trabalhos aprovados, eles vão ser apresentados por meio de vídeo. E, segundo, né, as orientações lá, eles vão enviar como que deverão ser confeccionadas essas apresentações, para ser disponibilizadas no site posteriormente. Aqui eu trouxe uma parte bem importante também, que fala sobre orientações para envio de propostas na modalidade de ensino. Então, nessa modalidade, ela tem, né, deve conter como objetivos discutir, problematizar, refletir, teorizar, avaliar ou aplicar métodos e ou técnicas diretamente associadas a atividades, experiências e práticas de ensino. A categoria ensino vai aceitar somente, né, os resumos no formato expandido, conforme modelos, que foram o que nós enviamos. Que é o que nós estamos falando aqui agora e que está lá disponível no site. E aí, serão consideradas nessa modalidade relatos de experiência docentes, estudos sobre procedimentos didático-pedagógicos, ensaios oriundos de reflexões vivenciadas na relação ensino-aprendizagem, bem como relatos de experiência dos discentes dos programas, né, de iniciação científica, então, programa do PIBID, RP. Uma vez que as propostas que se caracterizam por procedimento de pesquisa e extensão, elas serão indeferidas na modalidade de ensino, então tem que ficar bem atento quanto a isso. Todos os projetos de ensino em vigência deverão apresentar ao menos um trabalho nessa categoria. Aqui, para finalizar, são as minhas referências, né? Então, usei as normas técnicas brasileiras, e também tem um artigo bem legal, que é como elaborar e submeter resumos e trabalho científico para congressos, e as normas, né, para resumo simples e resumo expandido do FAPEC. Agora eu passo a palavra, né, para a professora Desirê, para se tiver alguma dúvida, a gente conseguir. Ingrid, parabéns, brilhante apresentação, muito clara, muito objetiva, parabéns, acho que foi bem elucidativo. Eu queria fazer alguns comentários, assim, que o FEPEG, ele dá essa possibilidade para a gente fazer o resumo expandido, e é um treinamento muito interessante, porque quando a gente escreve o resumo expandido, a gente já está escrevendo um mini artigo. Então, quem domina bem o escrever do resumo expandido já vai estar criando uma habilidade para estar, né, transformando aquele material que foi coletado, aqueles dados, já num formato próprio de artigo, né? Já é uma metade do caminho, vamos dizer assim. E além disso, por o FEPEG oportunizar a gente escrever resumo expandido, a gente tem uma pontuação em muitos processos seletivos, principalmente aqui na nossa região, como por exemplo no próprio PPGCS, no programa de pós-graduação, os candidatos que se inscrevem para pleitear uma vaga de mestrado, de doutorado, eles passam por uma avaliação do currículo. E o resumo expandido pontua, e o resumo simples ou não pontua, no nosso caso não pontua, ou pontua com um valor menor. Então, aquelas pessoas que têm algum interesse em estar prestando algum tipo de concurso, vale a pena, né, a modalidade de resumo expandido, por ela, né, ela traz essa possibilidade da gente conhecer mais os resultados da pesquisa e também pontua. E como a Ingrid falou, né, normalmente é uma exigência do término da iniciação científica. Então, todos os alunos que têm uma iniciação científica formalizada com a Unimontes, ou vão apresentar um relatório final de pesquisa ao final da sua iniciação científica, ou isso vai ser minimizado se você apresentar um resumo expandido sobre o trabalho, né, que você desenvolveu durante a iniciação científica. Então, é bem mais tranquilo de fazer o resumo, além de você ainda contribuir com o seu currículo,
né, do que você não apresentar no FEPEG e depois ter que fazer um relatório muito mais completo dos resultados e que não vai pontuar, né, um adicional no seu currículo. Bom, um outro ponto que eu queria chamar muita atenção, que a Ingrid falou, e que eu já vivenciei algumas pessoas fazendo e tendo um trabalho dobrado para depois refazer, é com relação à formatação, né? O FEPEG, ele tem aquele formato do resumo expandido, que é de 3 páginas, e aí tem uma margem de 5, e as margens laterais e tal. Então, o meu conselho é não tentem fazer essa formatação por vocês mesmos. Vão lá e peguem o modelo que é disponibilizado lá no site e por cima daquele modelo vocês vão construir o resumo de vocês, vocês vão substituindo os textos, né? Então cola em cima do título, colhe seu título. Por cima da introdução, colhe a sua introdução. E assim por diante. Porque se você tentar ficar formatando, a chance de você errar, e vem o slogan do evento em cima, então a chance de você errar é grande. E um outro ponto que eu anotei aqui para conversar, assim, para comentar com vocês, às vezes causa estranhamento quem está começando a escrever o resumo, fala assim, nossa, mas eu não vou colocar os autores no resumo. Não coloque mesmo, né? A gente só coloca o nome dos autores na hora que está fazendo a submissão lá na página. A Ingrid comentou disso, eu estou só reforçando para não causar estranhamento, né? E aí, normalmente, quem está cadastrando, então, por exemplo, se eu estou cadastrando um resumo na minha página, no meu login, na hora de fazer o cadastro do resumo, eu não preciso me colocar como autor. Automaticamente, ele já coloca que naquele login vai ser o primeiro autor, tá? Outra coisa que eu anotei aqui, sim, para comentar com vocês, que eu acho muito importante, quando a Ingrid comentou sobre as considerações finais ou conclusão. Eu acho que um exercício muito importante que a gente tem que acostumar a fazer para escrever conclusões adequadas é sempre comparar com o objetivo do seu estudo. Então, você olha o seu objetivo, né, que você levanta uma questão e observa se a sua conclusão, se a sua consideração final seja, né, conforme a Ingrid bem explicou para a gente as diferenças, mas se ela está respondendo aquilo que se propôs no objetivo. Então, às vezes, a pessoa tem um objetivo e vai devagando, e quando você chega lá no final, você não respondeu. Então, a gente não pode esquecer que, embora ele é expandido, ele tem que ter uma linearidade que se fecha. Ele parte de uma pergunta e ele, né, responde aquela pergunta ao final. Então, assim, essas foram as considerações que eu tinha anotado. Eu abro para vocês, quem quiser fazer colocar algum posicionamento, alguma questão, ou compartilhar alguma experiência, alguma dúvida, se a gente puder ajudar, estamos à disposição. Desirê, eu acabei esquecendo, mas aí você pontuando essas questões, que também no FEPEG, ele não traz a questão das palavras-chave ou descritores, e isso é uma questão que também devemos ficar atentos, que alguns outros eventos, né, eles solicitam que tenham ou descritores ou palavras-chave nos resumos expandidos. Então, isso vai realmente dar exigência do evento. Então, sempre olhar qual é o evento que você vai submeter aquele seu resumo. É isso aí. Alguma questão, pessoal? Uma outra dica, assim, que eu percebo, assim, que as pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade, vou compartilhar com vocês, é que, às vezes, quem está começando na pesquisa tem uma necessidade muito grande de justificar demais o trabalho e tende a fazer introduções muito grandes, né? Então, a introdução não é nem de longe o lugar mais importante do seu resumo, do seu artigo. A introdução, ela deve ter o mínimo de informações mesmo só para contextualizar, né, o leitor ali para você vender o peixe. Eu gosto de falar assim, né? Mostrar a relevância do seu trabalho, contextualizar. Então, se eu vou falar da cárie, pode ser que a Ingrid que está lendo, ela é da enfermagem, ela não sabe. Então, eu vou contextualizar o que é a cárie, qual é o impacto da doença,
para chegar no meu objetivo. Mas a introdução, ela deve ser sucinta, não há necessidade de se delongar demais. Dá a impressão, quando a pessoa escreve, tipo assim, uma página de introdução, você tem duas para escrever o resumo inteiro e depois é só resultados, né? Só tabelas, imagens. Se você gasta uma página na introdução, parece que você não tem o que dizer do seu próprio trabalho, já que o FEPEG não aceita a modalidade de revisão de literatura, né? Então, eu acho que é bem importante assim, a gente tentar fazer esse exercício de enxugar ao máximo a introdução e levar os autores para a discussão, né, à luz dos nossos resultados, para contextualizar os nossos resultados. Eu acho que isso mostra um amadurecimento, assim, no processo de escrita. E outra questão que eu acho importante comentar com vocês, que eu já vi muito aluno meu, assim, achar difícil, mas só 10 referências, que pouco, eu queria ter espaço para colocar mais, eu preciso citar os autores. Na verdade, 10 é muito, sabe, gente? Considerando que é um resumo, ok? Então, assim, o objetivo do resumo é que a gente compartilhe os nossos trabalhos, os nossos métodos, os nossos achados, né, os resultados, e contextualize isso de uma forma objetiva. Então, não é o objetivo ficar citando ou fazendo revisão de literatura. Então, 10 é um número bastante bom, que dá para a gente colocar lá, eu diria, uns 3 autores na introdução, talvez uns 2, se for necessário, no método, se for necessário, e deixar mais uns 3 ou 4 para discussão, para você contextualizar, e é mais do que suficiente. Então, não há necessidade de aumentar demais a introdução e, consequentemente, aumentaria o número de referências. Nenhuma pergunta, pessoal? Vamos lá, não fiquem, aproveitem o momento, estamos aí para discutir, para trocar. Beze, tem perguntas no chat, no finalzinho do chat, dá uma olhadinha aí. Na modalidade de ensino, relato de experiência em ligas acadêmicas podem ser submetidas? Podem sim. Você quer responder, Ingrid? Então, pode ficar à vontade também, tá, Desirê? Conforme foi falado, esse relato de experiência também é possível, sim, de ser colocado nessa modalidade de ensino. Então, ele traz, né, que pode ser relato de experiência dos discentes, né, dos programas, ou pode também relato de experiência dos docentes, né, como estudos sobre procedimentos didático-pedagógicos, ensinos oriundos de reflexões vivenciadas e experiências dos discentes também. Então, os relatos de experiências discentes também são possíveis, conforme, né, traz as orientações. Se você quiser complementar, pode ficar à vontade, Desirê. Eu só diria assim, que existem essas 3 modalidades, né, em que você tem que enquadrar em qual o seu trabalho fica melhor, porque pesquisa é pesquisa, você fez um protocolo de uma pesquisa, né, aí vale a pena você procurar, seja simples ou expandido, mas na modalidade pesquisa. Tem a modalidade de ensino e tem a modalidade de extensão. Extensão é aquilo que você faz que, de uma certa forma, favorece ou é voltado para o favorecimento da comunidade. Então, e as atividades de ensino é quando envolvem mesmo uma atividade didática, uma atividade acadêmica. Então, às vezes, há sobreposição dos 3 campos, né? Às vezes uma atividade, ela é ao mesmo tempo de ensino e de extensão, ou ela é de extensão e de pesquisa, enfim, ela pode até ser nas 3, é possível a gente pensar numa situação em que ela atenda às 3. Então, você deve olhar o que é o ponto mais forte do seu trabalho, o que está mais evidente, se é o caráter extensionista, se é o caráter de discutir o processo pedagógico, que aí seria mais voltado para o ensino, ou se o que está mais proeminente, o que é mais relevante é a pesquisa. Então, no FEPEG, a gente tem essas 3 possibilidades, aí cada um tem que refletir, mas questões de liga, sim, eu acho que é menos para pesquisa, e tem que conhecer qual é a proposta, mas eu acredito que ensino seria bem interessante, ou na extensão, mas acho que mais a princípio, me parece, teria que conhecer mais da proposta, mas o ensino me parece bem adequado. Eu vi um aqui sobre qual o limite de resumos que podem ser submetidos, né, como autor principal e como coautor no FAPEG.
Então, nessa edição, são 2 resumos, né, como autor principal, e coautor, aqui eu não achei a parte específica, mas geralmente não tem quantidade máxima, não. Como coautor, você geralmente pode participar de quantos, né, não tem uma quantidade máxima, né? Resumo expandido para o FEPEG a partir de uma revisão de literatura. O FEPEG, assim como a professora Desirê falou, né, ele não aceita a modalidade de revisão de literatura, não é isso, Desirê? Não, nos seus slides mesmo mostra lá, né? Pode ser relato de experiência, pode ser relato de caso, mas a revisão de literatura pura e simples, não. Talvez se fosse uma revisão de literatura sistemática, aí, assim, não tem, não, eu nunca vi isso escrito em de lugar nenhum, mas eu acredito que se for uma revisão sistemática, que siga, né, todas as etapas de uma revisão sistemática, aí eu acredito que eles aceitem. Mas a revisão de literatura tradicional, que é essa que a gente, né, faz assim, sem critério propriamente de inclusão dos trabalhos, esta não. Mas um relato de caso clínico, por exemplo, já é aceito. Ok? A Laura pergunta quanto às notas de rodapé no FEPEG. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Teve alguns anos que em rodapé, não sei como que está esse ano, não sei se você checou isso, Ingrid, como que está, porque tinha alguns anos que era em nota de rodapé que vinha o parecer do comitê de ética e se a pesquisa tinha algum financiamento. Isso vinha em rodapé. Acho que não, né? Pelo que. Não, nesse ano não traz nada sobre as notas de rodapé, não. E essas informações, né, que Desirê está falando, eles solicitam que tragam em materiais e métodos, né, o comitê, o parecer, e a questão do financiamento, ela deve ser feita em agradecimentos, né, a todos os órgãos que financiam a pesquisa ou iniciações científicas, quem são bolsistas, devem trazer em agradecimento. Né? Então, ele não traz nada nas referências sobre essa questão da nota de rodapé, não. E aí, nesse caso, eu recomendo, a minha sugestão é que evitem usar, então, nota de rodapé. Às vezes, por exemplo, você quer colocar lá o salário mínimo vigente, e aí, só que como ele tem um formato próprio, isso pode acabar desconfigurando, prejudicando a configuração proposta. E então, eu sugeriria, eu pelo menos não arriscaria, sabe? Coloque entre parênteses no seu texto, que eu acho que você corre menos risco do que colocar nota de rodapé. Tá? Inclusive, no passado, tinha essas notas de rodapé, quando eu comentei, onde você colocava o número do parecer do comitê de ética e o do financiamento do projeto, caso houvesse, e isso deu muito problema, porque a nota de rodapé, se a pessoa não tiver habilidade com elas, ela pode desconfigurar e se misturar ao texto e aí bagunçar um pouco a formatação. Então, por isso é que eu acredito que eles devem ter removido por causa disso. E aí eu recomendo que vocês não usem, se não tiver essa menção lá da possibilidade de usar. Alguma outra questão, gente? Enfim, pessoal, então assim, eu agradeço muito, né? Eu recomendo que vocês façam muitos resumos, né? Eu acho que além da questão do relatório final ser facilitado da iniciação científica, de você já cumprir essa exigência da iniciação científica para quem é aluno de iniciação científica. Então, além disso, a gente engorda nossos currículos, fortalece nossos currículos. Eu tenho a impressão, pelo menos baseada no meu departamento e das pessoas com quem eu tenho trabalhado, que nós, na Unimontes, temos produzido muito material muito interessante, muita pesquisa bacana e que muitas vezes fica ao nível, às vezes, só acadêmico, dentro da sala de aula ou mesmo no departamento, e a gente não ousa se expor um pouco e divulgar e compartilhar aquele conhecimento, né, com outras pessoas. Então, o FEPEG, ele é o nosso evento, ele é o evento da Unimontes,
né? Com certeza, sem sombra de dúvidas, é o evento científico, de ensino, de gestão e de extensão maior que nós temos, e a gente tem, cada ano que passa, atingido um nível de qualidade melhor, e cabe a nós continuar perseguindo essa qualidade, né? E ao mesmo tempo em que a gente se favorece, né, ao criar experiências, ao ter oportunidade de conhecer o trabalho dos colegas, e fazer parcerias, e divulgar os nossos trabalhos também, né, e ganhar o certificado. Então, quando você apresenta um resumo no FEPEG, por exemplo, assim como em outros eventos, a gente ganha, por exemplo, o certificado de participar do evento, participei do FEPEG, você ganha um certificado de ter submetido, de ter publicado um resumo, né, nos anais do evento, é outra entrada no currículo, e você também ganha um certificado de ter feito a apresentação oral. Então, para um trabalho que você leva para um evento, você dá 3 entradas no seu currículo. Então, é muito interessante, né? Fora todas essas outras vantagens que eu comentei com vocês, e fora o treinamento mesmo, que eu acho que é você já dar um passo a mais para a escrita do artigo, que aí sim você compartilha. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também é muito cuidado com o ineditismo, né? Porque muitas revistas científicas, não é nem o FEPEG, não me lembro de, em momento algum, ter lido a exigência de que o dado seja inédito. Mas muitas pesquisas, muitas revistas científicas, muitos periódicos, quando você submete um trabalho, falam da necessidade, e vocês, autores, assinam que o dado é inédito. Então, tem que ter esse cuidado. O ideal é usar no FEPEG ou um dado que você já escreveu o artigo, que seria fácil, ou então você fazer um recorte, que é o que normalmente a gente faz, né? Você não põe a pesquisa inteira, porque até ficaria difícil para você conseguir colocar, talvez, todos os seus resultados, todos os seus métodos, mesmo sendo um resumo expandido, talvez ainda seja um exercício difícil de conseguir aglutinar todas essas informações. Então, a minha recomendação para isso, para você não deixar de ter o dado inédito, né, e às vezes não conseguir publicar, se a sua intenção é de publicar, se você já está escrevendo o artigo, se esse é o objetivo, não coloque exatamente os mesmos dados, todos completos, né, o mesmo título, tudo igual, no FEPEG, para você não perder esse ineditismo. Então, faça um recorte, faz um olhar diferenciado dentro daqueles dados, para você não perder o ineditismo. Ok? Eu agradeço muito a participação. Pois não, Ingrid, pode falar. Só um minutinho. Tem uma pergunta aqui, que é do Victor, que ele fala sobre que vai fazer a primeira submissão a partir de um artigo. E aí ele pediu uma dica de ouro para iniciantes. Então, eu vou falar, né, na minha perspectiva, o que seria uma dica de ouro, que seria mesmo seguir todas as questões de formatação, que é bem importante, e essa questão que eu penso que seja crucial, que nós falamos, é responder o objetivo. Então, né, verificar se nos seus resultados, na sua conclusão, se na sua conclusão você responde o seu objetivo para não perder esse foco. E aí abro para a Desirê, né, que até para aprender um pouco mais com ela, que está na caminhada aí há um tempo a mais, né, também estou iniciando aí no mestrado, para poder dar várias dicas de ouro aí para a gente também. Você respondeu muito bem. Eu acho que usar a formatação, olhar se o objetivo e a conclusão estão adequadas, e pensar com a leitura criteriosa, ler, reler, ler de novo. Tem o hábito de leitura de artigos para você usar a linguagem acadêmica, né, que é um pouco mais formal. Se não for uma pesquisa qualitativa, eu recomendo não usar a primeira pessoa, então use uma linguagem mais formal, e sempre se pergunte se o seu trabalho está claro, se alguém que não é da área específica dá conta de ler e absorver a mensagem que você quer passar. Então, por exemplo, eu, como avaliadora do FEPEG, a gente sempre, enquanto professora, é convidado a fazer avaliações
dos resumos, né? O montante, o volume, o FEPEG atrai resumos de outras universidades, né? De toda a região, então o volume é muito grande e muitos professores participam dessa avaliação. Então, por exemplo, embora eu sou da saúde coletiva, a minha formação específica é em odontologia. Então, às vezes chega um resumo de uma outra área, sei lá, vou pegar uma coisa assim, da veterinária. E, às vezes, as pessoas partem do pressuposto que aquilo ali é tão de conhecimento geral que, às vezes, não explicam. Então, tem esse cuidado, né, de usar uma linguagem formal, mas, assim, o mínimo necessário você deve colocar para manter a sua mensagem, né? E sempre, eu acho que é uma questão de escrita que é importante, padronizar termos. A escrita acadêmica, ela se difere da escrita literária. Então, às vezes, você acha, por exemplo, você está escrevendo uma redação lá do ensino médio, a gente aprende que não pode repetir palavra, né? Nossa, já está na linha de cima, não vou repetir. Aí você pega e substitui por um sinônimo. Isso na escrita acadêmica não é bem-vindo, porque se você uma hora chama, sei lá, autopercepção da saúde, depois você chama autoavaliação da saúde, você deixa o seu leitor confuso, ele não sabe se você está se referindo ao mesmo conceito. Então, apresentar o conceito, olha, eu vou chamar de autopercepção da saúde, a avaliação própria que o indivíduo tem da sua saúde. Pronto, e a partir dali eu vou usar só aquele termo. Se ele está muito repetitivo, transforme ele numa sigla, mas mantenha sempre uma linguagem padronizada, clara. Não é legal uma linguagem enfeitada, não é legal o uso excessivo de adjetivos. Adjetivo é um juízo de valor. Eu aprendi isso já, assim, aprendo, é um exercício diário que eu tento me policiar. Mas, por exemplo, eu tive uma experiência há muitos anos atrás, na minha defesa da especialização, eu me lembro que eu falei assim, apenas 5% das pessoas estavam em tal situação. E aí a pessoa da banca falou assim, nossa, mas 5%? Será que 5% é apenas? Então, isso é um juízo de valor. Então, evita, né, fala assim, aquela linguagem rebuscada, enfeitada, cheia de adjetivos, fale o dado como ele é. 5% estiveram nessa condição. Né? Isso mostra também, assim, o objetivo da linguagem acadêmica, científica, não é ela ser bonita, não é ela ser emocionante ou impactante, ou ter uma sonoridade legal, como quem escreve um livro, um romance. O objetivo é você transmitir de forma clara a informação que você quer transmitir, que você precisa transmitir. Então, quanto mais objetivo e quanto mais claro você for, né, e garantir que essa comunicação esteja acontecendo, melhor para a sua escrita científica. Ok? Então, essa que eu acho que é uma dica, assim, pede o colega para ler, pede alguém, parceiro para ler, ver se a pessoa está entendendo, se tiver algum conceito ali que ela não está entendendo, coloque o conceito, para que você garanta essa comunicação, e sem juízo de valor, sem adjetivos. Ok, pessoal? Então, esse seminário, ele vai estar disponibilizado depois lá na plataforma nossa, lá no canal do YouTube. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, é sempre uma alegria. A gente tá realizando, né, o SIC com um público bastante grande, relevante, e, enfim, trocando essas experiências, né? Vamos escrever muito, vamos mandar muitos resumos expandidos esse ano, e desejo a todos muito sucesso, e qualquer coisa estamos à disposição, me coloco à disposição, a Ingrid também, tá? E muito boa tarde, agora início de noite para todos vocês. Obrigada, Desirê, obrigada a todos pela presença, tenham uma boa noite, estou sempre à disposição. Parabéns, viu, Ingrid? Você foi muito clara, assim, adorei a sua apresentação. Meus parabéns. Obrigada. Pessoal, um abraço a todos, então. Até a próxima. Já fiquem convidados para a próxima.